Antes de retomar o comentário sobre os sequestrados de Autônia, eu gostaria de colocar em evidência uma nota preliminar do próprio Sartre a respeito do nome von Gerlach, né? Efetivamente existiu, né, alguém com esse nome e que não tinha ligações nem com o nazismo e muito menos com a elite ou com a indústria, digamos assim. Ele fala aqui na metade da nota dessa tradução do Antônio Coimbra Martins, é a tradução portuguesa, a mesma que vocês tiveram acesso. Helmut von Gerlach consagrou sua vida à luta pela aproximação da França e da Alemanha e pela paz. Em 1933, figura à cabeça dos proscritos alemães, são apreendidos seus bens e os de sua família. Viria a morrer no exílio 2 anos mais tarde, depois de ter empenhado suas últimas forças em socorrer seus compatriotas refugiados. Ele poderia ser também, esse Helmut, um universal singular de sua época, mas sem ter sido o nazista, seja aquele que torturou, seja aquele que se serviu da exploração do trabalho escravo para enriquecer, enfim, seja aquele que se serviu desse momento, mesmo que não tivesse uma relação direta, mas, por exemplo, lucrando, né, comercializando com nazistas, enfim. E esse aqui a gente tem um caso de alguém, né, que Sartre usa o nome e é justamente enquanto existência, de fato, é exatamente o contrário, né, daquilo que foi imaginado pelo Sartre, digamos assim. Mas, de todo modo, ambos representariam universais singular dessa situação, embora estando em lados opostos, né, da luta, digamos assim. Bom, voltando aos sequestrados, bem no começo, páginas 32, 34, 35, né, a gente tem lá a pergunta da Joana, por que o Franz sequestrou? E na explicação, na página, o pai dele, né, na página 34, diz o seguinte: somos alemães, logo somos culpados. 80 milhões de criminosos. Que os enforquem e que nos reabilitem. Será o fim de um pesadelo. Que os enforquem e que nos reabilitem. Será o fim de um pesadelo. A questão passa pelo fato de que eles, situados historicamente, acabam participando dessas escolhas. E quando ele diz nós, alemães, eles de fato, porque eles se beneficiaram, tiveram, porque eles são a elite. Mas nós temos alemães como o Helmut que tem o mesmo sobrenome, e que estava num trabalho do outro lado, né? Então, somos alemães, somos culpados, vírgula, somos alemães, apoiamos, vivemos na nossa existência o nazismo e somos culpados. Porque essa culpa, pelo simples fato de ser alemão, o Helmut, aquele da nota, não carrega. O Franz, na página 35, diz o seguinte: que fizeram eles, né, referindo-se aos aliados, de nós, desde então? Compete aos vencedores encarregarem-se da história. Foi o que eles fizeram e deram-nos o Hitler. Juízes eles? Nunca saquearam eles próprios? Nunca massacraram? Nunca violaram? A bomba sobre Hiroshima foi o Goering que a lançou? Eles fazem o nosso processo, mas quem fará o deles? Bom, chegamos no ponto. Quem julga a história? Porque, de fato, quando a gente joga esse olhar sobre o nazismo, a gente tem no alemão, né, todos os alemães culpados, a figura, o objeto daqueles que historicamente exterminaram judeus, daqueles que historicamente invadiram outras terras, incorporaram, né, anexaram, invadiram a França. Antes já tinham feito isso com a Polônia, enfim. Mas outros países também fizeram isso. Se a gente for pensar outras guerras, outros momentos históricos, outras regiões, né, a região de influência dos Estados Unidos da América, as regiões de influência da própria Europa, na África, na Ásia. Então a gente tem, na verdade, isso de maneira repetida na história, em vários momentos. Então, esses alemães que Sartre colocam ali na berlinda, eles são apenas a expressão, uma vez que eles são universal singular, de toda aquela época e de toda essa desgraça, digamos assim, que a gente tem como consequência o resultado da história humana. Mas, efetivamente, quem pode julgar isso?
né? O julgamento histórico ele é sempre feito. A gente lembra que a Segunda Guerra Mundial teve efetivamente julgamentos e pessoas foram mortas, né, por crimes de guerra. Então não se trata de um julgamento imaginário.